Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Filipenses, capítulo 2, nas referências, a partir do versículo de número 6. Amém? Vamos fazer a leitura da mensagem inteira, completa, né? Mas a meditação será a partir do versículo de número 6. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 6. Amém? Vamos à leitura da mensagem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós um mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, não de ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Elogie de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo, junto aos filipenses. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-los a vós, logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades.
porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado, de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à beira da morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos já entrar na meditação, nas referências a partir do versículo de número 6, né? Foi onde nós esbarramos no último vídeo, né? Então vamos dar sequência agora a partir do versículo de número 6, nas referências, né? De Filipenses capítulo 2, que diz o seguinte, o versículo 6, né? Vamos ver primeiro aqui na mensagem, em seguida nas referências. Que tendo em forma de Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? E a referência diz sobre esse assunto, sendo em forma de Deus, Jesus sempre foi Deus pela sua própria natureza, e igual ao Pai, antes, durante e depois da sua permanência na terra. Ver em João, capítulo 1, versículo 1, João capítulo 8, versículo 58, João capítulo 17, versículo 24, Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, ver em Marcos capítulo 1, versículos 11, nota. João capítulo 20, versículo 28, nota. Cristo, no entanto, não se apegou aos seus direitos divinos, mas abriu mão dos seus privilégios e glória no céu, a fim de que nós, na terra, fôssemos salvos. Irmãos, eu quero fazer aqui uma pequena pausa para a gente poder meditar um pouquinho nessa mensagem aqui. O Jesus, quando nasceu de Maria Santíssima, né, as pessoas que não têm intimidade com a Bíblia, com a ação da Palavra de Deus, eles pensam que Jesus nunca tinha existido antes. Jesus passou a existir a partir do momento que ele foi colocado no seio de Maria Santíssima por virtude do Espírito Santo, né? E a partir dali que ele passou a existir. Mas não, aqui a palavra afirma categoricamente, né? E nós podemos nos deparar com isso vendo lá exatamente no primeiro versículo do Evangelho de João, que é um dos 4 evangelhos de Jesus, né? Que a palavra afirma, antes ele era o verbo, e o verbo se fez carne, né? E nasceu de uma mulher, feito homem, né? Exatamente para que ele pudesse sentir na pele as mesmas dores, sentir na pele as mesmas coisas, passar por tudo quanto passou, né? E não ser usado como pretexto para os homens, para falar, não, Jesus passou por isso, ele aguentou isso, ele suportou isso, porque ele veio do céu, ele era Deus, né? Realmente ele veio do céu, realmente ele já era Deus, mas ele foi concebido no seio de Maria Santíssima pela virtude do Espírito Santo, que o acometeu com a sua sombra, e ele foi concebido no seio de Maria Santíssima. É mistério, irmão, é coisa de Deus. Não adianta o homem tentar descobrir, porque ele não vai conseguir, não tem como, né? Não tem cientista, né, nos 4 cantos da terra, entre os céus e a terra, que consiga descobrir este mistério. Deus não dá para o homem este poder, né? Deus não deu, não dá e nunca dará. O homem jamais conseguirá investigar Deus. Não tem como, né? Então,
Então aqui eu faço menção dessas afirmações, para que aquele e aquela que pensa que Jesus passou a existir apenas a partir do dia que ele nasceu de Maria Santíssima, né? Que ele não existia. Então, vai lá no Evangelho de João, capítulo 1, e você vai se deparar claramente com esta afirmação. Antes, ele era o Verbo se fez carne, ou seja, ele já era Deus, né? Ele já era Deus, né? Ele nasceu de Maria Santíssima, foi concebido de Maria Santíssima, e o Senhor deu para ele o nome de Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Salvador, o Messias, o Salvador da humanidade, né? Então aqui as referências é clara e são muitas para que você possa fazer a comparação. Você pega aí, eu já disse uma vez, quando eu dirigia na cidade de Tirapuã, eu ficava maravilhado com os irmãos, os membros daquela cidade, daquela igreja lá em Tirapuã, porque dia de doutrina, toda segunda-feira era culto de doutrina, e os irmãos faziam questão, eu olhava na mão de cada irmão, estava ali um caderno na mão e uma caneta, eu ia lendo as mensagens, meditando com eles ficavam tão maravilhados de ver ali aquela explanação que eu dava na meditação com eles, que eles anotavam tudo para depois, quando chegasse em casa, e novamente encontrar tudo aquilo que foi passado e falado, porque na igreja não dá muito tempo, né? O tempo é curto, né? Então eles faziam, então faça você também na sua casa, né? Vê quem era Jesus antes de ser concebido no seio de Maria Santíssima, se ele já existia, quem ele era, onde ele vivia, com quem que ele vivia. Então a referência aqui dá de forma clara aqui, nas referências aqui no versículo 6, né? Haja em vós o mesmo sentimento. Paulo, sendo em forma de Deus, Jesus sempre foi Deus pela sua própria natureza e igual ao Pai antes, né? Durante e depois da sua permanência na terra. Ver em João, capítulo 1, versículos 1. João, capítulo 8, versículo 58. João, capítulo 17, versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículos 15 ao 17. Ver em Marcos, capítulo 1, versículo 11, nota. João, capítulo 20, versículo 28, nota. Cristo, no entanto, não se apegou aos seus direitos divinos, mas abriu mão dos seus privilégios e glória no céu, a fim de que nós, na terra, fôssemos salvos, né? O Pai olhando o céu abaixo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Os três juntos são Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três juntos, os três numa só pessoa, é Deus, né? E olhando o céu abaixo, viu a humanidade que tinha recebido a lei de Moisés, da qual Deus tinha dado para ele, já há 1445 anos, e viu que não tinha ainda, depois de 1445 anos, com tudo aquilo que Moisés fez, os fariseus pregando, os escribas, os saduceus pregando, né, os escribas ali fazendo a correção de tudo, como, digamos assim, como se fosse o Supremo Federal numa comparação com o Brasil, né? E não tinha uma única alma salva, né? Não tinha como, não havia um justo sequer para conduzir o plano de salvação. Porque Deus fez isso, já era propósito de Deus, que Moisés daria ali as leis para que o homem pudesse tomar conhecimento das leis, né? Mas a quem implantaria o plano de salvação de forma definitiva seria Jesus, seria ele. Poderia ter sido um outro se houvesse, mas não houve, não teve quem, né? Não teve quem. Ninguém conseguiu alcançar a condição de fazer isto, né? E aí tomaram a decisão, né? A Santíssima Trindade, que Jesus era o único meio para salvar a humanidade. E a palavra afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que é perecer em relação à palavra? Seria a perdição.
é a perdição da alma, né? Então, de modo que, então, por esse motivo, né, a salvação do homem, ela provém de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vejo muitos pastores por esse versículo falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, não é ninguém vai ao Pai, não. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Deus está no Filho, o Filho está no Pai. Estão juntos. Onde Jesus esteve, estiver e está, o Pai está junto com ele, né? Então, os três formam uma só pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Caminho para quê, irmãos? O caminho da salvação, o caminho da vida eterna, né? Jesus é o caminho. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Não existe, irmãos, outro caminho. Você pode ser uma pessoa boa, você pode fazer o bem para quem você quiser. Mas se você não aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não alcançará o reino de Deus para a vida eterna, né? Então você precisa entender isto, você precisa meditar na santa palavra de Deus e entender, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não existe outro caminho, né? O caminho é Jesus. Ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém chega até o Pai se não for por ele. Ele é o nosso condutor, ele é o nosso mensageiro, ele é o nosso mediador, ele é quem nos conduz até o Pai, para a salvação da vida eterna. Não somente para alcançar a vida eterna, mas para a solução de todos os nossos problemas. Problema de toda e qualquer natureza que nós enfrentamos diariamente. Você quer uma solução rápida? Você quer uma solução prática? Você quer uma solução objetiva? Então aceite a Jesus. Fale com Jesus. Peça para Jesus. Agradeça a Jesus, que Ele vai te conduzir no caminho da forma que Ele mesmo está afirmando, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Onde eu estiver, o Pai está comigo. Onde o Pai estiver, eu estou com Ele, né? E a palavra continua falando aqui na nossa meditação, dizendo o seguinte, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A humildade, né? Fechando aqui no versículo de número João 20, 28, capítulo 20, versículo 28, nota, Cristo, no entanto, não se apegou aos seus direitos divinos, mas abriu mão dos seus privilégios e glória no céu, a fim de que nós, na terra, fôssemos salvos, né? Jesus passou por tudo aquilo que ele passou, né? Que todo mundo hoje já conhece, a palavra de Deus já sabe, né? Quais foram os sofrimentos de Jesus? Não somente pela palavra de Deus, mas tem filmes, né? Fazem filmes, passa aí, tudo quanto é lugar, passa a paixão de Cristo. Então essas encenações, né? Então com esses atores, né? Ali tem o ator que faz o papel de Cristo, tem aqueles que faz de Barrabás, aqueles que faz de demônios, essas coisas todas. Eu nunca fui ver, mas eu conheço, eu sei como é que é. Tem filme, quando eu tinha televisão, quando eu assistia, graças a Deus não tenho mais, não assisto mais, mas eu via, passava a Paixão de Cristo na televisão, né? Então, esse filme mostra, isso tudo mostra, né? Tudo mostra como é que aconteceu, né? Essas coisas. E Jesus passou por tudo isto, pura e simplesmente por amor à minha alma, à tua alma e às nossas almas, por amor das nossas almas, né? Então, por esse motivo, porque ele não quer que ninguém se perca, né? Deus quer que todos alcancem o plano de salvação pelo conhecimento, irmãos. É preciso buscar o conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da santa palavra de Deus. Jesus disse, está escrito lá em João 5,39. Vós errais
por não conhecer as Escrituras. Pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E por que Jesus nos adverte, nos alerta, nos exorta com esta palavra? Porque não existe salvação em nenhum outro ser nesse mundo, irmãos. A salvação é exclusivamente, somente através de Jesus. O Senhor, o Pai deu a ele, né? A mim me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem na sua mão a chave da porta dos céus e a chave da porta do inferno. É Ele quem manda. Todo o poder foi dado a Ele. Então o homem tem que examinar as Escrituras, buscar o entendimento, naquilo que ele não entender, pedir a Deus para que esclareça para ele, para que ele possa alcançar a salvação de Deus. Ter uma vida plena aqui nesta vida, uma vida com saúde, gozo, paz, alegria, emprego, né, vida conjugal, homens e mulheres casados, né, ou ainda quando começa como namorados, depois noivos, depois casados, né, constituir família, né, filhos obedientes, filhos saudáveis, filhos sadios, né? Então tudo isso provém de Deus. Esse poder está nas mãos do Senhor Jesus, o Senhor Jeová dos exércitos, o Eu Sou, o Deus de Israel, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o Cristo de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.